Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo. No caso, você, Marcelo. Tudo bem com o senhor? Então, hoje nós vamos falar sobre os impactos da indústria na sociedade, que a gente sabe que a indústria ela altera a nossa vida até hoje, tanto no modo de produção quanto na nossa vida. Então, a gente vai falar sobre o impacto dela na nossa sociedade. Então, para a gente entender o que foi e o que é a indústria hoje em dia e os impactos que ela causa na nossa vida, a gente também tem que entender o que era a vida antes da indústria. A gente ressalta muito que a produção anteriormente era artesanal ou manufaturada, que já é um pouco depois dessa artesanal, que vai consolidar uma fase de transição entre essa artesanal para as máquinas. E aí a gente coloca que essa produção é artesanal, ou seja, feita à mão, e é lenta, né? Então a gente vê que a terceira revolução industrial, como ela produz 1.000 peças, por exemplo, essa produz uma por dia. Então é uma mudança bem drástica, né? A gente também pode ressaltar a concentração da população nos campos e uma economia mercantilista. Essa economia mercantilista até dura um pouquinho na primeira revolução industrial, mas logo depois começa o início do capitalismo. Agora que a gente já falou sobre o que era a vida antes da indústria, a gente vai falar sobre o começo da indústria, né? O começo da indústria se dá mais ou menos pelo século XVIII, por aí, um século XVIII, pela metade do século XVIII. Peço desculpa o meu erro, que eu coloquei século XVI sem querer e agora eu não consigo alterar mais. Então, no século XVI, basicamente, foi onde surgiu a primeira revolução industrial, sendo a pioneira a Inglaterra, que era uma grande potência, a segunda maior potência mundial na época. Ela mudou completamente o modo de produção, como eu já tinha dito antes. O modo artesanal produzia uma peça por dia, essa vai começar a produzir 150 peças por dia, uma mudança muito drástica. A gente também pode falar sobre um alto êxodo rural causado por políticas urbanas. Há uma urbanização muito alta nesse processo da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, e essa urbanização, por consequência, acaba ajudando, beneficiando as empresas, as indústrias que necessitavam de mão de obra e por isso tiveram muita mão de obra disponível, já que há uma alta urbanização, uma alta quantidade de pessoas indo para as cidades, e também um alto mercado consumidor, e que isso obviamente vai ajudar a empresa a evoluir, né? Com isso tudo, a gente pode dizer que ela é a pioneira do capitalismo que a gente tem hoje em dia. Ela começou o capitalismo que nós vemos hoje em dia. Óbvio que hoje em dia é tudo mais complexo, mas foi ela que começou. Eu também penso que ela foi a Revolução Industrial e uma das revoluções, ou a revolução que mais mudou significativamente o nosso modo de vida, o nosso modo de produção, obviamente, mas principalmente o nosso modo de vida, o que a gente vive hoje não seria nada sem essa revolução industrial. Após a gente falar da primeira revolução industrial, né? Agora a gente vai falar da segunda revolução industrial, que dá um salto bem grande, dá um salto de 100 anos mais ou menos. Ela inicia por volta lá da metade do século XIX. Ela, nessa época agora, ela vai ser uma revolução industrial mais globalizada, podemos dizer assim, porque ela vai ocorrer em diferentes cantos do planeta, em diferentes cantos que a gente fala, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? A gente cita os países da Europa que mais tiveram uma ajuda, um pioneirismo nessa revolução: Inglaterra e França. É importante ressaltar que a base da segunda revolução industrial foi um motor movido a combustíveis fósseis e também a criação de energia elétrica, o que ajudou muito e ajuda até hoje a nossa vida, né? Sem energia elétrica nós não teríamos nada.
Nesse período também surge um modelo de produção chamado Fordismo, que basicamente é a individualização da produção, ou seja, há uma divisão do trabalho onde acaba se aumentando a produção, o que ajuda muito a dar lucro às indústrias, né? Nessa revolução industrial também a gente pode citar que são importantíssimas as três estratégias econômicas criadas nessa época, que seria um hold, que seria a compra de ações de uma empresa comprando as ações de outras empresas, o que dá um monopólio para essa em específico que comprou das outras. O truste, que é uma fusão de empresas, ou seja, que nem a gente pode ter visto atualmente, onde a Nestlé comprou a Garoto, seria um truste, porque elas se fundiram basicamente. O problema é que isso, às vezes, quando há uma monopolização, hoje em dia já é proibido. E o cartel, que hoje em dia também é extremamente proibido, que seria o acordo entre indústrias, entre empresas, para administrar o preço de seus produtos. A terceira revolução industrial é a que muitos consideram a última, mas a gente pode falar da quarta revolução industrial também, né? Que seria uma criação de inteligências artificiais. A gente está passando por uma quarta revolução industrial, mas a terceira revolução industrial é atual e já está consolidada hoje em dia. Ela é bem nova, né? A gente pode falar que ela nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Há um salto da segunda revolução industrial à terceira de mais ou menos uns 70, 80 anos. Então, essa terceira revolução industrial há uma ajuda muito forte por conta da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela foi importantíssima, até porque há uma disputa entre o capitalismo, os Estados Unidos, e o socialismo, que seria a antiga União Soviética. Essa disputa gerou uma corrida científica, tecnológica e espacial contra a União Soviética, o que contribuiu significativamente para o avanço da tecnologia e da indústria em geral. Com esse avanço da tecnologia, a gente hoje em dia tem a robótica presente na indústria. Uma consequência disso seria a menor necessidade de mão de obra, a substituição do homem, pela máquina. O ponto primordial dessa revolução foi a criação da internet, que foi um pouco depois da Guerra Fria, onde há um salto estratosférico, há um salto imenso entre o antes da internet e o depois. Há uma revolução total quando a internet é criada. A internet é muito utilizada atualmente no setor industrial, como já dito antes, junto à robótica. A gente pode citar também que na terceira revolução industrial houve a consolidação, literalmente a globalização do capitalismo no mundo e o capitalismo financeiro se ressaltando principalmente dentre todos os outros modelos econômicos do mundo. Após a gente dar uma ordem cronológica dessas revoluções e dos impactos que elas geraram, a gente vai falar na atual sociedade impactos agora negativos e positivos do que há acontecendo nessa população tão linda e carinhosa que a gente vive. Então, a gente pode principalmente dizer atualmente, até porque isso não vem de antes, vem principalmente de hoje pela mídia, por tudo que a gente recebe da internet também, que seria o consumismo descontrolado do ser humano. Com a criação da internet, a gente pode citar também uma interferência negativa das relações interpessoais, né? Que hoje em dia as pessoas, por um estudo que houve, vários estudos que tiveram uma introversão, uma falta de linguagem com um outro ser humano, essa falta de uma relação interpessoal, uma relação com a outra pessoa, onde a comunicação e fala que são prejudicados pela convivência com a internet. O terceiro tópico que a gente pode citar é algo deprimente, que está composto desde os primórdios da sociedade, né? Mas
A criação de armas nucleares e biológicas vem com essas revoluções industriais, vem com o avanço da tecnologia e o avanço das indústrias que o ser humano ele investe no armamentismo ao invés de se preocupar com a paz do humano. O quarto tópico a gente pode citar que seria um vício em dispositivos eletrônicos, onde hoje eu também me considero um viciado, né? Porque a gente passa horas e horas em dispositivos eletrônicos, em redes sociais, onde não agregam nada em nossa vida e só passamos por passar, porque há um vício nesses dispositivos. O quinto tópico seria a destruição do meio ambiente que causa, ou a gente pode falar que agrega uma má influência para nós e para os nossos descendentes, né, que vão ser muito prejudicados. As sociedades depois de nós vão ser muito prejudicadas por causa da destruição do meio ambiente, porque a gente pode citar que com a destruição do meio ambiente a gente não vai ter mais matéria-prima, a gente não vai conseguir mais produzir, porque a matéria-prima é finita, tudo é finito. Agora que a gente já citou os impactos negativos, a gente pode citar os impactos positivos também, que é uma criação de tecnologias voltadas à medicina, voltadas à ciência, que ajudam o ser humano, principalmente para a cura de doenças, para ajudar a melhores formas de necessitar. Um exemplo disso seria o Bill Gates, que estava fazendo basicamente uma privada e uma pia, literalmente um banheiro, basicamente, onde há uma filtração dos detritos orgânicos que você fez para uma água potável, para que as pessoas possam tomar. Isso você fala, mas isso é porqueira, é nojento, mas para as pessoas que vivem dias sem beber água, eu acho que é bem útil, principalmente pessoas da África, principalmente no sul, elas necessitam muito disso. Há também uma ajuda na criação de políticas públicas, o que não há muito hoje no Brasil, né? Mas a gente vê, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, que ajudou muito famílias do Nordeste por conta que elas não tinham água, e hoje tem as políticas públicas. A gente também pode citar um saneamento básico que pode ser formado por tecnologia e investimento na saúde que também pode ser ajudado tecnologicamente por essas novas tecnologias criadas na indústria. A gente também fala sobre a estabilização da economia capitalista que gera um mundo que literalmente controla o mundo atual. E sem ela, eu acho que a gente não viveria hoje em dia. Eu acho não, eu tenho certeza. Bom, foi isso. Eu espero que você tenha gostado, Marcelo. E que, por favor, me dê um 10 ou a nota máxima que tiver, por favor. Porque todos nós precisamos disso, né? E obrigado por assistir esse vídeo que foi divertido, foi legal de fazer, sim. E espero que você tenha aprendido. Você não aprendeu nada, né? Porque você já sabia disso, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha feito você pelo menos compreender o que eu disse e compreender o que eu escrevi. Eu acho que valeu a pena eu ter feito esse trabalho. Obrigadão e falou!